Aê, tudo bem? Aqui é o Wesley. Essa é a primeira aula do módulo de Análise Estatística usando o Graphpad Prisma, a versão 8.0. Bem, essa primeira aula ela vai apresentar somente a tela inicial e já antecipo para você, meu jovem. Isso vai ser muito importante para você já bater o olho aqui e saber qual tipo de tabela eu vou utilizar para fazer a minha análise estatística. Firmeza? Então vocês vão ver que neste lado aqui você tem vários tipos de tabela. Ó. Tabela XY, coluna, agrupada, contingencial, de sobrevivência, múltiplas variáveis e por aí vai. Firmeza? Então a primeira dica que eu daria para vocês é o seguinte, ó, dá uma olhada que quando você clica aqui na opção XY, já te apresenta um tipo de tabela e um possível tipo de gráfico da análise destes dados. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui nessa tabela XY alguns dados para fazer, por exemplo, uma análise de correlação ou uma regressão linear. E aqui apresenta já um dado após o tratamento estatístico, por exemplo, ó, do grupo controle versus o grupo tratado. Então, quando eu quero comparar um e outro, eu posso utilizar aqui, por exemplo, a tabela XY. Em contrapartida, quando a gente está falando da coluna da análise em coluna, eu posso fazer, por exemplo, uma análise entre um grupo controle versus um grupo tratamento, beleza? De maneira qual, quando eu faço esse tipo de análise, por exemplo, eu posso utilizar o teste T ou testes não paramétricos. Entretanto, vamos supor que você seja um pesquisador da área de nutrição e você esteja fazendo uma análise de MC frente a uma determinada intervenção. Então você faz uma análise do grupo controle versus o grupo tratado, por exemplo, em 0 meses, 4 meses, 8 meses, 12 meses. Então você pode utilizar uma análise para mais de um grupo, e aí você pode, por exemplo, utilizar um teste estatístico como a ANOVA e outros testes não paramétricos, beleza? E aí, ó, já tem aqui mais ou menos uma carinha de como que esse dado ele é apresentado para vocês. Em contrapartida, quando eu uso um teste agrupado, perceba que você tem aqui, ó, grupo controle e o grupo tratamento. E aqui você pode estabelecer uma comparação entre controle e tratamento, mas ainda você pode estabelecer, por exemplo, uma análise entre homens e mulheres dentro do controle, homens e mulheres dentro do tratamento. E aqui, a partir disso, você pode usar uma análise two-way ANOVA e aí outros testes posterior a isso. Já numa tabela de contingenciamento, você tem aqui, por exemplo, ó, em A você tem os casos e os controles de quem fuma e quem não fuma. E aqui você pode utilizar, por exemplo, uma análise de frequência, e aí você pode usar aqui o quadrado, o exato de Fisher e por aí vai. Já de sobrevivência, você pode fazer aqui uma análise de sobrevivência. Você também tem aqui ó, de múltiplas variáveis, que você pode fazer, por exemplo, uma análise de regressões múltiplas. Nessa última opção aqui, que embora eu nunca tenha usado, mas dando uma olhadinha, dá para você fazer também análise de dados hierarquizados e etc. Então percebam que essa tela introdutória ela vai ser bastante importante para você já delinear o tipo de análise que você quer fazer, beleza? E a partir disso, a partir da escolha desse tipo de análise, você já tem aqui uma possível resposta do tratamento estatístico e como que ele vai ser apresentado, beleza? E é isso. Nas próximas aulas eu vou apresentar para vocês algumas dicas de como utilizar esse software, beleza? Espero que você tenha gostado. Se tiver te ajudado, tivesse sido bacana, deixa o like, curta, compartilhe, se inscreva e um beijo e até a próxima. Fui!